Vanderlei Luxemburgo terá amanhã para definir um Vasco. Será que vai fazer muitas mudanças ou vai manter a equipe para enfrentar o Fortaleza? Aspecto psicológico, está pesando o fato do Vasco não estar pagando salários aos jogadores. O craque Bismarck, que passou por situação semelhante, 6 meses longe dos campos por conta de uma pinimba com a diretoria à época, vai contar do seu caso. Essas e outras informações, o Fortaleza, a arbitragem, toda a agenda da base, você vai ter aqui no canal Atenção Vascaínos. Tá ouvindo a musiquinha? A guitarra, apesar do momento do Vasco, continua frenética. O Atenção Vascaínos News Noite está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, dia 12 de outubro, e também da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Olha, bem que o Vasco poderia ter um frescor de criança ou então a bênção de Nossa Senhora Aparecida para sair desse verdadeiro buraco em que se encontra. O time principal do Vasco voltou de Florianópolis depois do empate decepcionante contra o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, o Avaí, em 0-0 ontem à noite na ressacada. O técnico Vanderlei Luxemburgo, como nós informamos no Bom Dia de hoje, deve fazer algumas alterações, pelo menos deixou no ar a possibilidade de fazer alterações para poupar atletas que eventualmente estivessem cansados. Somente especulações. Muito se fala da saída dos laterais, Iago Pikachu, Danilo Barcelos, que Marcos Júnior não jogou bem, que Rossi não está agradando, mas somente amanhã, num único treinamento no CT do Almirante, é que Vanderlei Luxemburgo vai começar ou vai tentar desenhar uma equipe para vencer o Fortaleza domingo em São Januário. Não há outra alternativa. O Vasco vai ter que vencer o Fortaleza para passar o adversário, que tem 28 pontos, os mesmos 28 do Vasco, mas tem um saldo melhor, vai passar o Vasco nesse critério e dentro dessa condição conseguir chegar a 30 e ficar um pouco mais distante da zona de rebaixamento. A onda está chegando e o Vasco precisa melhorar. Já já vamos falar sobre essa condição que está, de alguma maneira, tirando o sono de todos os vascaínos. Essa condição de grana do Vasco. Como é que está essa situação? Como é que isso pode ser resolvido? E, principalmente, até que ponto isso está atingindo o rendimento do grupo do Vasco? Será que Vanderlei Luxemburgo perdeu a mão? Será que ele não consegue, junto com sua comissão técnica, segurar mais os atletas? Que estão há 3 meses indo para 4 meses de atraso salarial na CLT e 5 meses indo para 6 de direito de imagem? São perguntas que a gente vai tentar responder no final desse vídeo. Vamos ouvir o goleiro Fernando Miguel, que hoje no desembarque da delegação no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro falou sobre perder pontos ou não no jogo de ontem. Não ganhar de um adversário abaixo do Vasco na tabela foi ruim? Ou você acha que por ser fora de casa, Fernando Miguel, foi um ponto ganho pelo Vasco? Bom, acho que nós estamos brigando com o Avaí contra o rebaixamento também. Nós não estamos diferente da situação do Avaí. Então, nossa condição é de fugir de rebaixamento nesse momento, buscar os 45 pontos, que é a projeção nossa, o quanto antes, para depois a gente tentar e começar a visualizar um campeonato um pouco diferente, né? Acho que seria uma falta de respeito minha menosprezar a equipe do Avaí. Nós conhecemos os profissionais que trabalham aqui, são profissionais dedicados e que estão buscando seu espaço no futebol também, então seria um pouco de falta de respeito da minha parte. Bom, essa é a opinião do goleiro Fernando Miguel. Eu discordo, eu acho que foi um ponto perdido. O Vasco perdeu 2 pontos, poderia ter vencido um time que teoricamente é inferior a ele, porque está a 11 pontos de diferença do Vasco da Gama. O técnico Vanderlei Luxemburgo, como eu falei no início desse vídeo, vai ter amanhã para começar a desenhar a equipe. Thales sentiu o tornozelo numa pancada, mas o problema de Thales não é o tornozelo. O problema de Thales, que o retirou durante algum tempo do treinamento, pelo menos há cerca de 2 semanas, é o pubis. Ele vem sentindo fortes dores no pubis. Isso vem atrapalhando o desempenho do menino. Muita gente já criticando. O Thales não tem esse desempenho que vinha tendo. Primeiro, galera, tem 17 anos de idade, é normal oscilar. E segundo, tem esse problema no pubis.
Thales Magno, hoje, quando desceu no Rio de Janeiro, disse: vou jogar. Até porque será o último jogo dele antes de se apresentar para a seleção brasileira. A partir de segunda, tchau Thales. O Vasco vai liberar o jogador sim para disputar o Campeonato Mundial. E aí depende da seleção ir bem ou ir mal. Se a seleção brasileira for mal, saindo na primeira fase do campeonato com 3 jogos, Thales volta logo. Se o Brasil for até a final, são 8 jogos sem Thales Magno. E o técnico Vanderlei Luxemburgo tem que arrumar uma fórmula desse time jogar sem o Thales. Essa Thales dependência, será que existe mesmo? Deixa aqui a sua mensagem. Será que o Thales é tão fundamental assim, é tão importante? Ou é um jogador que pode ser substituído e dar algum resultado? Agora, também, hoje eu cheguei a pensar numa hipótese. Vanderlei Luxemburgo sabe que o Fortaleza tem um treinador muito estudioso, que é o Rogério Ceni, e que pode e vai, com certeza, trazer problemas ao Vasco no jogo de domingo. Quem sabe Vanderlei não está blefando? De repente, ele não muda ninguém. Mantém o time, faz do time o mesmo que jogou entrando com Leandro Castan e deixa o Marrone talvez para um segundo tempo. E aí o Vasco teria a mesma equipe, pelo menos manteria um time que vem jogando. Se vem jogando bem ou mal, mas pelo menos na questão do entrosamento, pode ser uma hipótese. De repente é uma possibilidade e de repente ele não muda absolutamente ninguém e entra com o mesmo time. Mas vamos esperar amanhã. Quem deve ir para o banco de reservas, como também adiantamos hoje no Bom Dia, está bem, melhorando a parte física e é um jogador de uma qualidade muito grande, é Fred Guarim. O volante colombiano está entusiasmando e com certeza, se ficar no banco, vai entrar durante o jogo para dar um ganho de qualidade ao meio-campo. Felipe Ferreira também chamou atenção e talvez, dentre as mudanças, seja a mais certa, de repente, que ele entre. Como eu disse, pode ser que não mude nada, mas pode ser que se tiver que mudar, pelo menos mude essa peça. Porque para as laterais, Cáceres e Henrique já foram testados e também não jogaram bem. E aí no meio de campo, sai o Marco Júnior, entra o Andrei, que também não tem jogado bem. Sai o Rossi, entra o Marrone, pode ser uma alternativa. Marrone também não tem jogado tão bem assim, se entrega demais, mas não tem jogado bem. Então a expectativa é pela presença do Fred Guarim no banco de reserva jogando. A princípio será muito difícil e ele pode ser sim uma opção para o segundo tempo, para o jogo de domingo em São Januário. O adversário do Vasco, o Fortaleza, chegou hoje ao Rio de Janeiro. Saiu da capital cearense no início da tarde, no final da tarde, início da noite, estava chegando ao Rio de Janeiro. Estamos em contato com o repórter Rodrigues Andrade, da Rádio Cidade AM 860 de Fortaleza, ele que apresenta o programa Fala Leão, fala tudo do Fortaleza, e ele nos manda um áudio, é uma figuraça, grande Rodrigues. Atenção vascaínos, hein, Rodrigues? Fale do Fortaleza, meu amigo. Um abraço, Flávio, a você e aos amigos do canal Vascaíno. Fortaleza, após a vitória frente a Chapecoense, tivemos a reapresentação na quinta-feira, ontem à tarde. Hoje pela manhã, o Rogério Ceni fazia um treinamento aqui no estádio Alcides Santos, na sede do clube. Não deu a conhecer a relação de viagem. A verdade é que a delegação já deixou a capital cearense. Por volta das 17h05, viajou para o Rio de Janeiro, fará o treinamento neste sábado no CT do Fluminense. Ele provavelmente não contará com o Romarinho. Saiu sentindo um probleminha nesta partida contra a Chapecoense. O jogador Juan Quinteiro, o terceiro cartão amarelo. A equipe do técnico Rogério Ceni deverá entrar em campo de Marcelo Boeck, Tinga na lateral direita, Paulão ao lado do Adalberto e Carlinhos na esquerda, Felipe, Juninho e Edinho. E tem mais aí o Mariano Vasquez, o Elton Paulista, o Oswaldo. Mariano Vasco ou Felipe Pires. Fica essa opção para o técnico Rogério Ceni, que só define a formação uma hora antes da bola rolar aí no estádio do Vasco da Gama em São Januário. Com as informações do Fortaleza, aqui direto da Rádio Cidade AM 860 de Fortaleza, Rodrigues Andrade, um grande abraço a todos. Grande Rodrigues, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Atenção vascaínos, hein, Rodrigues? Não é só vascaínos não, mas você é parceiro, a gente vai relevar. Bom, vai apitar o jogo. Olha, eu não sei se é para chorar ou para rir. Apesar que esse time do Vasco não está merecendo que a gente defenda muito aí a arbitragem, não. Sabe quem vai apitar o jogo no domingo? O mesmo cara que esteve em 2 jogos do Vasco com VAR complicado. O senhor Daniel Bins. Essa figurinha aqui do lado. Daniel Bins será o árbitro de domingo do jogo Vasco da Gama e Fortaleza. No VAR,
Leandro Pedro Voaden, um árbitro conhecido, que deu 2 pênaltis a favor do Vasco no jogo Vasco e Flamengo. Pelo menos uma memória razoável. Os jogadores perderam, mas ele foi correto e marcou. Agora, Daniel Bins, depois de tudo que aconteceu, CBF, você dar esta brecha para que ele vá apitar jogo do Vasco, não dá para entender. Mas é isso. Temos que ganhar. Esquece a arbitragem. Esquece jogar bola, ganhar do Fortaleza, independente da arbitragem de domingo. Mas que a CBF me parece sem nenhuma sensibilidade para essas escalas, isso parece. Vamos então falar sobre a questão que está tirando o sono do torcedor vascaíno e com certeza de todos que estão no Vasco. A questão salarial. Gente, a gente vem informando aqui no canal há muito tempo, cobrando todos os dias do departamento financeiro e também do departamento jurídico, da parte administrativa jurídica do Vasco, quanto à questão da liberação do dinheiro. Era para agosto, passou para setembro, estamos quase em meados de outubro e não há nenhuma perspectiva. A situação é muito grave, tá? É muito grave. Mas há uma pequena esperança, meio vazia, de que até o final do mês, até o dia 29, o dinheiro possa ser liberado, o Vasco consiga esse bendito acordo para ter dinheiro para liberar pagamento para os seus funcionários, incluindo os atletas profissionais. Mas as penhoras permanecem e um detalhe que é importante. O presidente Alexandre Campelo tem sentido a sua falta, presidente, no CT e também nas concentrações. O senhor precisa estar presente, precisa ir dar satisfação. Deu aos funcionários na semana passada, precisa dar aos jogadores. Porque a questão psicológica parece que realmente está atingindo esse time do Vasco. O time do Vasco ontem, e foi motivo do comentário de muitos e o meu inclusive no pós-jogo, demonstrou claramente um abatimento, principalmente no primeiro tempo, uma falta de vontade, uma falta de ímpeto. Eu hoje pude conversar com algumas pessoas que estão próximas aos atletas, próximas à comissão técnica, que me passaram uma ideia, assim, muito superficial do que está acontecendo, do que pode estar acontecendo. Primeiro, a certeza de que o Vasco fez um jogo que criou oportunidades, é verdade, e continua pecando, não conseguindo marcar. Os jogadores não estão fazendo corpo mole, estão se dedicando, querem se dedicar. É óbvio que o ambiente está muito pesado, todos com problema de grana, todo mundo com grana, por mais que seja alto o salário de um jogador, ficar 3, 4 meses, principalmente o direito de imagem, que é o grosso do salário de um atleta profissional, ficar sem receber 5 meses é muito difícil, mas não tem, a princípio, pelas informações, ninguém de corpo mole. Mas existe uma preocupação, porque esses atrasos trazem sim uma influência às capacidades emocionais dos atletas. E há uma preocupação do Vasco, num jogo, tomar gols. Porque a carga é muito negativa, o time está muito pressionado. E, na verdade, tudo na vida tem um direcionamento. Se vem uma coisa positiva, se vem uma notícia boa, tudo canaliza para o bom, para o positivo. Mas, se você leva uma porrada, enterra de vez. Essa é a maior preocupação da comissão técnica, de tentar, de alguma maneira, segurar essa onda para que isso não venha à tona, para que o time possa ter equilíbrio emocional para tentar reverter placares. Como há, por exemplo, a questão que envolve pênaltis. O Vasco tem perdido pênaltis para muitos por conta também, além da falta de qualidade, falta de treinamento, o psicológico está atingindo. O nosso craque Bismarck passou por uma situação muito semelhante no Vasco, em 1990. Ficou 6 meses afastado sem receber do clube. E ele vai nos dar um importante depoimento, lembrando desse momento e até que ponto, se ele acha que essa questão do atraso de salários pode atrapalhar o desempenho de um atleta dentro de campo. O que você acha, hein, Bis? Muito preocupante, porque os jogadores dependem do salário para poderem tocar suas vidas. Eu vou dar um exemplo meu, quando eu fiquei 6 meses sem contrato com o Vasco, por causa de um litígio que eu tive na renovação de contrato de 90 para 91, eu fiquei 6 meses sem receber. E naquela ocasião o Vasco tinha total poder sobre o meu contrato e sobre o meu passe, porque
não existia a lei que existe hoje, que terminando o contrato o jogador está livre. É realmente, para o jogador, muito desgastante ficar sem receber o salário, porque a família depende disso, o jogador depende para tocar e ajudar a família. Às vezes o jogador ajuda pai, mãe, irmão, irmã, e quando atrasam um salário desse, não acho que isso leva para dentro de campo, porque eu acho que os jogadores são tão profissionais que eles sabem que não adianta eles levarem isso para dentro de campo, que não adianta nada. Não acho que ou numa falta ou num pênalti isso possa interferir. Eu acho que interfere no dia a dia a preocupação de pagar as contas. Mas espero que o Vasco possa chegar aí rapidamente a pagar os jogadores. Um outro aspecto que também ontem nós levantamos, até pelo discurso do técnico Vanderlei Luxemburgo depois do jogo, de que problemas estruturais, as dificuldades do clube, tudo isso de alguma maneira atingia os atletas, demonstrou um Vanderlei meio que acuado, não sabendo mais como torear os jogadores. Até muita gente especulou hoje que ele poderia receber uma proposta do Internacional, sair do Vasco, pelo menos por enquanto, pelo que eu soube, tentei falar com o staff do Vanderlei. Não fui feliz, não consegui falar com ninguém, mas o Vanderlei pode até sair. É uma especulação. Mas o Vanderlei Luxemburgo passou ontem uma imagem mais retraída, mais triste, talvez de que não esteja segurando. Bismarck, até quando um treinador de futebol consegue segurar um grupo que está insatisfeito com atrasos salariais, Bis? Eu acho que o Vanderlei tem muita experiência, tem muita bagagem para poder saber que há um limite também para que ele possa conseguir controlar esse grupo. Acho que ele tem conseguido controlar muito bem. Acho que faltam 14 jogos. Também o jogador pedir rescisão de contrato agora, saindo no meio dessa temporada. No meio não, já quase no final da temporada. Ele não vai conseguir um outro clube agora. Mas eu acho que para o Vanderlei tem sido uma tarefa bem difícil todo dia, porque motivar os jogadores, botar os jogadores para cima, saber da importância de cada jogo, o quanto é importante estar focado, estar concentrado para poder vencer a próxima partida, para poucos. Eu acho que ele tem conseguido fazer isso de forma muitíssimo bem, não só ele, mas também toda a comissão técnica, com o Melo, com sua experiência, com o Cupertino também ajudando, com o Mazuco também tentando ajudar. Eu acho que o Vanderlei tem feito muito bem esse papel e esperamos que ele possa conseguir levar esse time até o final do campeonato e bem. Aquele abraço. É complicado, gente. É difícil. O Vasco precisa resolver urgentemente isso. Vamos continuar cobrando. O clube está em polvorosa, problemas envolvendo sócios, problemas envolvendo falta de justificativas da direção do Vasco, brigas políticas, problemas sérios em relação a penhoras, a grana presa. O Vasco hoje vive o caos. É triste dizer isso, mas a realidade é nua e crua. É o caos. Pode resolver? Pode resolver, principalmente a questão de grana. Mas a gente espera que isso não passe para dentro de campo. Vamos dar uma outra informação, mudando um pouquinho de água para vinho. A questão da base, que tem dado tantas alegrias. Vamos dar a agenda da base nesse final de semana? Fluminense e Vasco no Sub-15 fazem a semifinal da Taça Rio, Laranjeiras, 3 da tarde. Flamengo e Vasco, semifinal do Sub-17, Taça Rio também na Gávea às 10 da manhã. Tomara que a arbitragem seja boa. E Vasco e Clube Atlético Mineiro, Sub-20 Brasileirão no Arte Sul a partir das 14 horas nesse sábado. Bom, a gente espera que as coisas melhorem. O Vasco precisa dar urgentemente resposta a esses meninos que também recebem, aos profissionais e aos seus funcionários. E o canal Atenção Vascaínos vai continuar cobrando isso. E pra gente concluir, a hora dos abraços, pelo menos para amenizar o clima tão pesado que está no nosso clube. Em nome da CG Segurança Eletrônica, que tem um recado para você, síndico. Você que está precisando de um contrato de manutenção para seu condomínio, através de portas automáticas, estando atrás de interfones, sistemas de câmeras, alarmes, cercas elétricas, ligue para a CG Segurança Eletrônica 972398454 2084 7996 ou mande um e-mail para cgsegurançaeletronica@gmail.com, está aqui embaixo. Promoções especiais, orçamento sem compromisso e visitas grátis.
E o melhor, fechando o contrato de manutenção com a CG Segurança Eletrônica, você só paga a primeira mensalidade 30 dias depois no boleto bancário. Vai perder essa chance? Ligue agora e aproveite essa promoção. Grande abraço ao amigo Cristiano. Abraçando o Jadilson, lá de Niterói, encontrei hoje no metrô. Grande Jadilson, grande abraço. Ao Flávio Martins, a Alessandra e 3 amigos lá do Vasco da Gama que sempre nos cumprimentam. Ao Rafael Cabral, ao Alex Escobar, o sósia do Alex Escobar e a querida Dayana Marques, todos ligados no canal Atenção Vascaínos. Nesse sábado, volta o quadro Eu Quero é Bis, Bis Entrevista, Mauro Galvão, ele que está impossibilitado de ser sócio do Vasco, mas vai falar com o Bismarck, um papo muito agradável. Domingo tem o pré-jogo e depois de Vasco da Gama e Fortaleza a gente volta com a análise, tomara que de um bom resultado. Tem que ser do Vasco jogando em São Januário com a sua torcida, que até agora não está tão entusiasmada, mas vai estar em São Januário, vá ao jogo, vá para apoiar, não vá para prejudicar o Vasco, não vá para xingar esse time. Esse time precisa de apoio. Já não é essa Coca-Cola toda. Precisa de apoio nosso. Ok, turma? Domingo a gente se fala lá em São Januário. Um grande abraço. Tchau.